Olá amigos, sou Carlos Augusto Monteiro, estou de volta para dar continuidade ao nosso estudo do processo de trabalho para a primeira fase da OAB. Nesta aula, aula de número 14, iremos tratar do procedimento sumaríssimo no processo de trabalho. Procedimento sumaríssimo, que é um procedimento incluído na CLT no ano 2000. Foi alterado o artigo 852, incluído vários itens do artigo 852, criando um novo procedimento para tornar mais célere algumas ações na Justiça do Trabalho. Esse procedimento possui algumas características específicas e são essas características que o examinador vai perguntar para você na prova da OAB. Vamos a elas. Olha lá na tela, então está previsto lá no artigo 852A a 852I da CLT. Para que serve os procedimentos sumaríssimos? Quais ações que tramitarão pelo procedimento sumaríssimo? 852A diz lá, para as ações cujos pedidos não ultrapassem 40 salários mínimos. Volta aqui para mim, nós já falamos na aula anterior que o que define o procedimento no seu trabalho é o valor da causa, o valor dos pedidos. Ações de até 40 salários mínimos será procedimento sumaríssimo. Lembrando que até 2 salários mínimos o procedimento é sumário. Então, de 2 a 40, sumaríssimo é o que está no 852A. Lembrando também, parágrafo único do 852A. Coloca aí na tela. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então volta aqui para mim, nas ações em que o réu é a administração pública direta, autárquica ou fundacional, nunca será pelo rito sumaríssimo. Então posso ter ações de 30 salários mínimos pelo rito ordinário? Posso, quando o réu for a administração pública, ok? Depois, outra característica, volta aqui para a tela. Nas ações do rito sumaríssimo, o pedido deverá ser certo e determinado e indicará o valor correspondente sob pena de arquivamento. Olha aqui, volta para mim. Cuidado com isso, é um requisito que diferencia o sumaríssimo do ordinário. No sumaríssimo, o pedido, a petição inicial deve conter o pedido e esse pedido deve ser certo, determinado com a indicação do valor. Não é possível no rito sumaríssimo ajuizar aquelas ações e pedir horas extras a apurar. É preciso pleitear as horas extras, dizer quantas horas extras e qual é o valor dessas horas. Então, o pedido tem que vir com valor nas ações de rito sumaríssimo. Então, é o que diferencia a petição inicial do rito sumaríssimo da petição inicial do rito ordinário. No rito sumaríssimo, preciso atribuir o valor para cada um dos pedidos. Depois, volta lá para a tela. Não se fará citação por edital. Volta aqui para mim. Outra característica do procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, o autor deve indicar o endereço correto do réu, o endereço correto da reclamada. Se a reclamada não for encontrada, não há citação por edital, como ocorre no rito ordinário. E aí ocorre o quê? O processo vai para o arquivo. É isso mesmo que está na lei. A lei diz, se a parte não indicar o valor correto, se a citação for negativa, o processo vai para o arquivo. É isso que está na lei. Agora um parênteses. Na prática, a gente sabe que o juiz vem tomando outras medidas para não arquivar o processo. Mas para você que vai prestar OAB, você precisa se preocupar com o que está na lei. E a lei diz, não fará citação por edital. Se voltar negativa a notificação, vai para o arquivo o processo. A mesma coisa ocorre se o pedido não estiver com o valor correspondente. Se o pedido não estiver com o valor correspondente, vai para o arquivo o processo, ok? Duas características aí que diferenciam o rito sumaríssimo dos demais ritos para dar mais celeridade ao processo, ok? Outra característica, coloca lá, a audiência deverá ser designada no prazo máximo de 5 dias do ajuizamento da ação, podendo constar de pauta especial. Olha aí, volta aqui para mim. Olha só,
Procedimento sumaríssimo, a lei do procedimento sumaríssimo criou um prazo para o juiz. Diz a lei, juiz tem que marcar a audiência no prazo máximo de 15 dias do ajuizamento da ação. No rito ordinário, qual é o prazo máximo para a audiência? Não há prazo máximo. O juiz pode marcar para quando ele quiser. Respeitado o mínimo de 5 dias, lembra? Ele pode marcar para quando quiser. No rito sumaríssimo, não. O juiz deve observar o prazo máximo de 15 dias. A ajuização, a audiência tem que ocorrer no máximo 15 dias. Ok? Outra característica, volta lá para a tela, estabelece a lei expressamente. É dever das partes e dos advogados comunicar ao juízo as mudanças de endereços ocorridas durante o processo. Então volta aqui, se o sujeito do meio do processo muda de endereço, as notificações enviadas para o endereço antigo serão válidas caso ele não informe no processo o seu novo endereço. Então é ônus da parte que mudou, do advogado da parte que mudou, peticionar nos autos informando o novo endereço, ok? Outra característica do rito sumaríssimo, coloca aí na tela, testemunhas. Ao contrário do rito ordinário, um máximo de testemunhas para cada parte são de 2 testemunhas para cada parte. E o juiz só irá adiar a audiência pelo não comparecimento da testemunha se ficar provada o convite. Volta a imagem aqui para mim. No rito ordinário, 3 testemunhas para cada parte e lá basta dizer ao juiz, excelência, minha testemunha não veio. O juiz adia a audiência e intima a testemunha. Aqui no sumaríssimo, 2 testemunhas e o juiz só vai adiar a audiência e intimar a testemunha se a parte comprovar o convite. Ó, excelência, eu convidei o fulano e ele não veio. Está aqui a prova do convite. Neste caso, então, o juiz adia e intima essa testemunha convidada a comparecer a uma outra audiência. Ok? Então, 2 características das testemunhas. Limite de duas testemunhas para cada parte e necessidade da comprovação do convite para o adiamento da audiência. Depois, outras características, coloca aí na tela, prova técnica. Prova técnica, se houver, as partes terão prazo de 5 dias, prazo comum de 5 dias para se manifestar sobre laudo. Volta aqui para mim. Cuidado, pessoal. Há uma ideia errada de que no rito sumaríssimo não é possível prova técnica. É possível e a lei do rito sumaríssimo estabelece inclusive prazo para falar sobre laudo. Se houver uma prova técnica, insalubridade, periculosidade, diz a lei que as partes terão prazo comum de 5 dias para se manifestar sobre este laudo. E se for no rito ordinário, qual é o prazo para falar sobre o laudo? Não está previsto na lei. Como não está previsto na lei, é fixado pelo juiz. Então, cuidado com isso. Prova técnica, pode no procedimento sumaríssimo, não há qualquer impossibilidade quanto a isso, e o prazo é de 5 dias comum para as partes. Depois, olha lá de novo, vem para a tela, adiamento da audiência. Se houver a necessidade de adiamento da audiência, a lei prevê prazo de 30 dias, salvo motivo relevante. Volta aqui para mim, outro prazo para o juiz. Nós vimos lá que o juiz tem prazo de 15 dias para marcar audiência. Se nesta audiência ocorrer qualquer motivo que ele tenha que adiar, a lei falou, você pode adiar, mas para um prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante. A ideia, então, é que uma ação pelo rito sumaríssimo comece e acabe em 45 dias em primeiro grau. Porque eu tenho 15 dias para marcar audiência, se precisar adiar, mais 30 dias, salvo, evidentemente, um motivo relevante. Então, são 2 prazos conferidos ao juiz, que é uma inovação da lei. O juiz costuma não ter prazo, agora ele tem que cumprir esse prazo. E para finalizar o rito sumaríssimo, outra característica, coloque aí, está na sentença. Na sentença, no rito sumaríssimo, é dispensado o relatório e as partes serão intimadas na própria audiência. Nós sabemos que a sentença é dividida em 3 partes: relatório, fundamentação e dispositivo. No rito sumaríssimo está dispensado o relatório. Sentença no rito sumaríssimo só possui 2 partes: fundamentação e dispositivo. E ainda, diz a lei, as partes têm que ser intimadas da sentença
em audiência. A ideia é que o juiz termine a instrução e já julgue imediatamente. O sujeito já sai da audiência com a sentença na mão. Veja, essas são as principais características do rito sumaríssimo. Estão no artigo 852-A a 852-I da CLT e toda a prova da OAB, ou uma prova sim, uma não, no máximo, há uma pergunta sobre o rito sumaríssimo. Então, lição de casa, a leitura atenta do 852-A ao 852-I da CLT, ok? Continuamos na próxima aula para falar de audiência trabalhista. Iremos tratar dos principais pontos da audiência trabalhista, que é um dos assuntos mais pedidos na prova da OAB, ok? Nos vemos lá!